Bom, vamos entrar em notação científica. De fato, você já sabe tudo sobre potenciação, já sabe bastante sobre multiplicação e divisão por potência de base 10. Então agora a gente vai entrar em notação científica de fato. Primeiro deixa eu explicar o que é notação científica, para que serve. Notação científica. Notação é como eu vou escrever alguma coisa. Como eu vou tomar nota, como eu vou escrever algo. E científica quer dizer que é uma escrita usada na ciência. Isso quer dizer notação científica. Então, olha só. Quando eu faço vou puxar para o lado da ciência. Quando eu faço um relatório, um trabalho científico, é normal eu ter que lidar com números muito grandes ou então números muito pequenos. E para não precisar escrever o número completo, eu posso abreviar essa escrita. É uma maneira de se escrever números muito grandes ou números muito pequenos, usando menos espaço, gastando menos tinta, gastando menos papel. Então, por exemplo, vamos ver aqui um número bem grande. 5.500, 5.000, 50.000, 500.000, 5 milhões. Vou separar aqui as classes, aqui e aqui. Então eu tenho um número muito grande e eu vou escrever esse número de uma maneira que ele ocupe menos espaço. Veja bem, é o mesmo número, só que eu vou tentar escrevê-lo de uma maneira que ocupe menos espaço. Eu não posso alterar o dado. Se numa pesquisa científica você encontrou 5 milhões de alguma coisa, pode ser qualquer coisa, 5 milhões de dólares se for um trabalho sobre economia, ou 5 milhões de bactérias se for um trabalho sobre biologia, qualquer que seja a natureza do trabalho, você encontra esses 5 milhões. Você quer escrever esse número de maneira a gastar menos, a usar menos recursos, a compactar esse número. Então, olha só. Nada me impede eu escrever esse número como multiplicar por 1. Quanto é 5 milhões vezes 1? Muda alguma coisa? O 1, o elemento neutro da multiplicação, não muda nada. Então, quando eu vou multiplicar 5 milhões por 1, vai dar os mesmos 5 milhões. Então, se eu estou multiplicando por 1, eu posso multiplicar por outro número que seja igual a 1, mas que não seja 1. Como é isso? Um exemplo, 5 milhões vezes 10 elevado a zero. Quanto é 10 elevado a zero? Não é 1? Todo número elevado a expoente zero é 1. Então, se eu estou multiplicando por 1, 5 milhões vezes 1, isso aqui é 1, o resultado, os mesmos 5 milhões. A vírgula dos 5 milhões está aqui, depois do último número. Lembra disso? Então, o que eu vou fazer? Eu posso andar com essa vírgula? Eu vou andar aqui na marra e vou te mostrar uma compensação que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui 5.000.00,0. O que eu fiz? Eu desloquei a vírgula uma casa para a esquerda. Quando a vírgula anda para a esquerda, o número aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu. Aqui era 5 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Aqui o 5 tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Aqui é número decimal, não estou contando isso. Então é o 5 acompanhado de 5 zeros. E aqui era o 5 acompanhado de 6 zeros. Então esse número diminuiu. Aqui era 5 milhões e aqui 500 mil, tá? Vou até separar aqui. 500 mil. Eu tinha 5 milhões de alguma coisa, por exemplo. Um exemplo que eu dei, né? 5 milhões de bactérias. Agora eu tenho 500 mil. É uma redução muito grande.
De 5 milhões para 500 mil, reduziu 4 milhões e meio de bactérias. E você está fazendo um trabalho científico. E você, ao invés de apresentar um número de 5 milhões, apresenta um número de 500 mil. É uma diferença muito grande. Você está mentindo, você está entregando no seu trabalho uma informação falsa. Isso não é aceitável. Isso na verdade, isso é inadmissível. Então, o que acontece? Como eu diminuí o número aqui, eu vou ter que compensar aqui. Eu vou aumentar o número aqui. Então, se eu diminuir o número 10 vezes, de 5 milhões, caiu para 500 mil. Eu dividi por 10. Então, se eu diminuir 10 vezes aqui, eu vou ter que aumentar 10 vezes aqui. Como é que eu vou aumentar 10 vezes aqui? Multiplica por 10. 1 vezes 10 é 10. E o 10 eu posso escrever com 10 elevado a 1. Eu estou escrevendo 10 na forma de potência de base 10. Então, olha só essa compensação. Eu diminuí aqui. Esse cara eu já vou falar para vocês, é o coeficiente. E eu aumentei aqui na ordem de grandeza. O nome é diferente, né? A gente tinha chamado de expoente, mas é porque aqui na notação científica a gente muda um pouco os nomes. Mas é a mesma coisa, a matemática é a mesma, tá? Então eu diminuí aqui, aumentei aqui. O resultado é o mesmo. Se eu pegar o 500 mil e multiplicar por 10, 10 a menos 1, 10 elevado a 1 é 10, o que vai acontecer? Tu já sabe, multiplicação de potência de base 10. Conta aqui os zeros, tem um zero, então acrescenta aqui. Se tu não acredita em mim, é só pegar a calculadora e fazer 500 mil vezes 10. Vai dar quanto? 5 milhões, tá? Então, olha só. Voltando. Então, eu tenho aqui 5 milhões, eu sei que 5 milhões é igual a 500 mil vezes 10. Eu diminuí o número aqui, diminuí aqui, aumentei aqui, para compensar, porque o número tem que ser o mesmo. A forma de escrever é que muda, o valor não muda. E eu posso continuar nesse mesmo esquema. Bem aqui, eu tenho a vírgula, né? Depois do último número. Não está aparecendo, está depois do último número. Então eu vou trazê-la mais uma casa para a esquerda, ou seja, eu vou diminuir mais esse 500 mil, olha só. Nota que eu fiz. A vírgula estava aqui e veio andando para cá. Andou uma casa para a esquerda. Então, os 500 mil viraram 50 mil. Está aqui a vírgula. Ela estava aqui e veio para cá. Então, eu diminuí em 10 vezes esse valor. Se eu diminuir 10 vezes, eu vou ter que aumentar 10 vezes aqui. Então, olha só. Eu tenho 10 elevado a 1. Eu vou multiplicar por 10, porque eu vou aumentar 10 vezes. Quanto é 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1? Lembra que o 1 está aqui. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, né? Então, eu vou ter 50 mil vezes 10 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é 1 mais 1. Então, eu tenho 10 ao quadrado. Eu diminui mais ainda esse número, só que eu aumentei aqui para compensar. O que está mudando? Muda a forma de escrever, mas o valor é o mesmo, continua sendo 5 milhões. De novo, mais uma vez, vou andar com a vírgula para cá. Vai ficar como? Vai ficar 500 vezes 10 ao quadrado, é esse número. Estou escrevendo este número aqui embaixo, tá? Só que eu diminuí ele 10 vezes. Por que 10 vezes? Porque eu andei com a vírgula para a esquerda. Se eu diminuir esse cara, que era 50 mil, perdão, faltou um zero, e agora é 5 mil, se eu diminuir ele, eu vou ter que aumentar esse cara aqui. Então, vamos aumentar ele. Vou tirar aqui. Vai ter que multiplicar por 10. Diminuir 10 vezes, aumento 10 vezes. Vai ficar quanto? Vai ficar 5 mil vezes 10 a terceira. Por que 10 a terceira? Qual é o expoente que está aqui? É o 1. Então eu vou ficar com 2 mais 1. Conserva a base e soma os expoentes. Por isso que eu tenho esse 3 aqui. Então, continuando. Eu tinha 5 mil vezes 10 a terceira. E assim eu vou manipular. Lembra que a vírgula, quando não aparece, está depois do último número.
Vou diminuir 10 vezes, então vai ficar 500 vezes 10 a quarta. É exatamente a mesma coisa, um é exatamente igual ao outro. Ou eu posso fazer 50 vezes 10 a quinta. Ou eu posso fazer 5, voltando, 5 vezes 10 a sexta. Eu posso continuar mais ainda por quanto eu quiser. 0,5 vezes 10 a sétima. Por que 0,5? Olha só, a vírgula do 5 está aqui. Se eu andar uma casa para a esquerda, eu estou diminuindo em 10 vezes. Se eu estou diminuindo 10 vezes, eu aumento aqui 10 vezes, para manter o mesmo número. Então, a vírgula que era aqui passou para cá. Por isso que ficou 0,5 vezes 10 a sétima. Então, nota o seguinte. Posso continuar? Posso. Anda mais uma casa aqui, a vírgula vai parar aqui. Então, eu vou ficar com 0,05 vezes 10 a oitava. Tudo isso aqui é igual exatamente ao mesmo número. Olha só, vou te mostrar. 0,05 vezes 10 a oitava. 10 a oitava é quanto? 10 a oitava é 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Não sei nem que número é esse, deixa eu ver. Separa aqui, separa aqui. Isso aqui é 100 milhões. Então, se você pegar sua calculadora aí, ou for fazer na mão, eu não vou fazer na mão aqui. Mas se você for fazer ou pegar sua calculadora, você vai ver que 0,05 vezes 100 milhões dá exatamente 5 milhões. Exatamente o mesmo número com o qual nós começamos a trabalhar. Bom, do mesmo jeito que eu uso a notação científica para escrever números muito grandes, eu posso usá-la para escrever números muito pequenos. Ou você pode interpretar da maneira que você quiser. Eu escrevo números muito grandes. Eu uso para escrever números muito grandes. Seja grandes no sentido do número de algarismos que eu vou usar. Seja ele muito, muito, muito pequeno ou muito, muito, muito grande. Então, vamos lá para mais um exemplo aqui. Só que deixa eu escolher um número bem pequeno. 0,0000028. Então, novamente, a mesma explicação. Você está trabalhando, você está fazendo um relatório, um trabalho científico, e você, na sua pesquisa, encontra esse valor de 0,00028. Sei lá, 0, centímetros, que é a circunferência de uma bactéria, do coronavírus, sei lá, qualquer coisa assim. Então, olha só. Para eu não escrever esse número todo assim, eu posso escrevê-lo usando notação científica. Como? Veja bem. Se eu mover essa vírgula para cá, para a direita, esse número vai estar aumentando, correto? Lembra, eu tenho 1,8. Se eu mover para a direita, vira 18. Porque a vírgula para aqui. Então, 1,8 ou 18? Lógico que o 18 é maior, né? Você prefere achar na rua 1,80 ou 18 reais? 18. Então, 18 é maior. Então, o que acontece? Quando eu movo a vírgula para a direita, o número aumenta. Então, tu já sabes lá dos exemplos anteriores que o que acontece? Se eu movo a vírgula para a direita, o número aumenta. Só que esse número ele não pode mudar. O meu trabalho científico ele tem que ser fiel às informações que eu encontrei. Então, o que acontece? Se eu aumentar aqui, eu vou ter que diminuir aqui. Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu aumento o número 10 vezes. Então, eu vou ter que diminuir aqui 10 vezes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar por 10. Lembra que 10 elevado a 0 é 1? Então, não muda nada. Então, eu não quero multiplicar por 1. Eu quero multiplicar por 1/10 de 1. Ou seja,
eu vou colocar aqui o menos 1. Por quê? Porque 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 0,1. Quando eu coloco o negativo aqui, a vírgula anda para a esquerda, tá? Então, olha só. Não entendi, professor. Presta atenção aqui nos outros exemplos. Vamos continuar trabalhando com o mesmo número. Então, isso daqui vai virar 28. E esse zero aqui, esse zero sumiu. Ele está aqui, ó. Mas não precisa. Zero à esquerda não vale nada. Então, não precisa eu colocar esse zero aí. Então, 0,0028 vezes 10 a menos 1. Isso é exatamente igual a 0,0000028. Vamos lá de novo. Mais uma vez. Eu vou andar com a vírgula para cá. Eu vou ficar com 0,00028 vezes, andei para a direita. O que eu fiz? Eu aumentei esse número 10 vezes. Se eu aumentei ele 10 vezes, eu vou ter que diminuir 10 vezes aqui. 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, era esse número aqui que eu tinha aqui em cima, tá? Era esse número. Como eu diminuí ele 10 vezes, eu vou ter que multiplicar por 10 a menos 1. 10 a menos 1 é 0,1. É a mesma coisa, multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10, tá? Então é isso que eu estou fazendo. Quando eu estou multiplicando por 10 elevado a menos 1, é a mesma coisa que eu dividir por 10. Então são três coisas iguais. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por 0,1, que é a mesma coisa que dividir por 10. Tá bom? Então vamos lá. Vou apagar aqui e continuar. Então, agilizando o processo, eu tenho isso aqui. Ando com a vírgula para cá, eu vou ficar com 0,0028 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui eu vou juntar em uma coisa só. Menos 10, menos 2, menos 1, soma. Menos 2, menos 1 é menos 3. Então, eu posso apagar isso e colocar aqui 10 elevado a menos 3. E vou fazendo 0, olha, anda para cá. 0,28 vezes 10 a menos 4. 0,28 vezes 10 a menos 5. Aqui, 0, não, a vírgula já vai andar para cá, né? Então vai ficar 2,8 vezes 10 a menos 6, ou 28 vezes 10 a menos 7. Isso tudo aqui é para a gente manipular a vírgula, tá? Para a gente aprender a usar a vírgula e o expoente. Mas isso aqui não é notação científica ainda, só esse cara. Mas eu vou já explicar por quê. Então vamos aos rigores da matemática agora. Eu vou apagar aqui o exemplo, volto já. Para escrever o número em notação científica, ele vai ter como é que eu vou dizer? Esse layout, esse formato, esse shape. A vezes 10 elevado a B. Esse cara aqui a gente chama de coeficiente. O coeficiente, ele vai ser um número real, né? O coeficiente é um número real. O coeficiente dentro da notação científica, ele é chamado de mantissa. Como é que é esse negócio de dentro da nossa notação científica? É mais ou menos assim. Esse cara aqui, ó, a gente conhece, ele é o expoente. Mas aqui dentro da notação científica, ele vai ser chamado de ordem de
grandeza. Aqui vai ser a ordem de grandeza desse número, tá? Então, como a gente está trabalhando com notação científica, eu vou apagar e escrever aqui o nome deles. Então, sempre vai ter esse formato aí. Um número multiplicado por uma potência de base 10. Essa mantícia, ela tem uma ressalva, tá? Ela é um número real, pertencente aos reais. E ela tem a ressalva é de que o módulo dela tem que ser sempre maior do que 1 e menor do que 10. Vamos a um exemplo que aí eu vou já explicar o que é isso aqui, tá? Aí tu vais entender melhor a posição da vírgula, diferencia o que é a notação científica do que não é uma notação científica. O material tem lá um número, 2048. Que é o ano que vai acabar a pandemia. Olha só. Então eu tenho 2048. E eu posso escrever esse número em notação científica. Como é que eu vou fazer isso? Lembra? Olha a vírgula aqui. Tu vais andar com ela até aqui. 1, 2, 3. A vírgula vai parar bem aqui. Como eu andei para a esquerda, esse número está diminuindo. Se esse número está diminuindo, eu vou ter que compensar na ordem de grandeza. Então, se esse está diminuindo, a ordem de grandeza vai aumentar. Eu tinha 2048, a vírgula estava aqui, andei 3 casas para a esquerda. O número diminuiu. Então eu vou aumentar aqui. Vezes 10 elevado à terceira. Andei 3 casas para a esquerda. Fica 3, somo 3 aqui no expoente. O expoente era 10 elevado a 0. Então como eu estou somando 3, 0 mais 3 é 3, tá? O que acontece? Eu vou ficar com 2,048 vezes 10 a terceira. Eu posso escrever de outra forma? Eu até posso. Por exemplo, eu posso escrever assim, ó. Em vez de ter andado 3 casas, eu andava só 2. A vírgula ia parar bem aqui, entre o 0 e o 4. Então eu ficaria com 20,48 vezes 10 ao quadrado. 2 casas ao quadrado. Só que o que acontece? Isso aqui não é notação científica. Isso é, mas isso aqui não é. Por quê? Por causa da ressalva que eu tenho lá da mantiça. Qual é a ressalva? O módulo dela tem que estar entre 1 e 10. Ou seja, 2, que é a parte inteira aqui, é o número todo, 2,048, a mantiça. Esse número é maior que 1? É. Esse número é menor que 10? Também. Então ele satisfaz essa condição da mantiça para que eu possa chamar esse número de notação científica. Como eu tenho aqui essa condição satisfeita, isso aqui eu posso dizer que é um número que está representado em notação científica. Esse aqui não. Eu poderia parar a vírgula em outro lugar. Eu poderia andar uma casa a mais aqui, ó, e parar com a vírgula aqui. Eu andaria 4 casas. Eu ficaria como? 0,2048 vezes 10 à quarta. Quando eu executar essa multiplicação, vai dar o mesmo valor? Vai dar o valor original, que é 2048. Só que 0,2 e esse resto aqui, 0,2, é uma mantiça que não está não obedece, não satisfaz a condição de estar entre 1 e 10. Por quê? Porque 0,2 é menor do que 1. Então isso daqui eu não posso chamar de notação científica. Eu posso escrever assim? Posso, mas não posso dar o nome de notação científica. A notação científica ela serve para padronizar, para a gente escrever, e todo mundo tem que escrever do mesmo jeito. É por isso que essa aqui é a forma em notação científica do número original 2048, tá? Vou pegar aqui 2 exemplos do material e vou escrevê-los em notação científica. E aí tu não vai mais precisar multiplicar por 10 e tal. Aqui tu já sabes a teoria por trás disso. Então vamos para o macete, vamos para o jeito rápido. Olha lá. Eu quero escrever em notação científica. A vírgula vai ter que parar onde? Bem aqui. Porque se a vírgula parar aqui, eu vou ficar com 39. Eu não quero 39. Eu não posso, a minha mantiça não pode valer 39. Lembra que ela tem que valer menos de 10.
A vírgula também não pode parar aqui, porque senão eu vou ficar com 0,391. Então, a vírgula também não pode parar aqui, porque 0,391 é menor do que 1. Minha mantissa não pode valer menos que 1. Então, para minha mantissa estar entre 1 e 10, valer mais que 1 e menos que 10, ela tem que parar aqui a vírgula, porque aí eu vou ficar com 3,91. Para a vírgula parar aqui, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4. 4 casas para a direita. Se eu estou andando para cá, para a direita, o que acontece? O número que era bem pequeno, 0,0000391, ele vai aumentar. Ele vai virar 3,91. Então ele aumentou muito. Quanto ele aumentou? É só eu contar as vírgulas. 1, 2, 3, 4. Contar o número de casas. Eu andei 4 casas, eu venho aqui vezes 10. Se esse cara aumentou, esse vai diminuir para compensar. Lembra que é o mesmo número, só escrito de forma diferente. Então esse daqui vai diminuir. Vai diminuir quanto? 4 é 10 a quarta vezes. Aí vai ficar 10 a menos 4, tá? Esse outro exemplo aqui, ó. A vírgula tá onde? Não tá aparecendo, então tá aqui. Eu tenho que botar na forma de notação científica. A vírgula vai parar onde aqui? 1, 2, 3, 4. A vírgula para aqui. Então eu andei 4 casas, só que agora eu andei para a esquerda. Então se eu estou diminuindo esse número, que era 65.536, vai virar 6,5536. Se eu estou diminuindo esse número, esse cara aqui vai aumentar. Eu andei quantas casas para a esquerda? 4, então a quarta. Tá vendo a diferença aqui do menos 4 para a quarta? 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a quarta. Vou fazer mais um exemplo aqui, não tem no material, vou tirar de cabeça aqui. Menos 0,00012. Aí eu quero escrever isso em notação científica. Vamos lá. É um número negativo, olha aqui. Então eu venho 1, 2, 3, 4. A vírgula tem que parar aqui. Para quê? Para ficar 1,2. Se parar antes vai ficar 0,12, não serve. Se parar depois vai ficar 12, não serve. Tem que ser 1,2 menos 1,2 vezes 10 elevado a quanto? Eu andei 1, 2, 3, 4 casas. 4 casas para a direita, então diminui no expoente. Então isso aqui é a forma em notação científica do menos 0,00012. Aí, caso tu seja perspicaz o suficiente, tu pode estar pensando, professor, menos 1,2 é um número menor do que 1, e a mantissa tem que estar entre 1 e 2. Mas está lá no teu material falando o quê? Que o módulo da mantissa tem que estar entre 1 e 2. E qual é o módulo de menos 1,2? Perdão. De menos 1,2. O módulo de menos 1,2 é 1,2. No material de vocês tem uma questão, a segunda, que diz que uma aula, nem vou cobrar assim, mas eu vou explicar, que uma aula, ela dura 50 minutos. E aí o problema está pedindo o tempo de duração de 2 aulas. No caso, 100 minutos. Só que está pedindo para expressar isso em segundos. Então, eu vou fazer essa questão aqui rapidinho. Como é que faz isso? Bom, eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos. Uma aula tem a duração de 50 minutos. Então, vamos descobrir quantos segundos dura uma aula. Como é que eu faço isso? Eu pego 50 minutos e multiplico por 60. Eu vou ficar com quanto aí? 5 vezes 6, 30. 2 zeros, 300 segundos. 300 segundos é o tempo de duração. Desculpa. Faltou um zero. É assim, ó. 5 vezes 6, 30. Eu coloco 30. Como esse zero aqui, eu coloco aqui. Esse zero aqui, eu coloco aqui. 3.000 segundos, tá? Isso é o tempo de duração de uma aula.
Como ele quer saber o espaço de tempo de 2 aulas, vai ser o dobro, né? Então vai ser 3.000 mais 3.000, que vai dar 6.000 segundos. É o tempo de duração de 2 aulas. Tá, 6.000. Como é que eu vou expressar isso em notação científica? É só eu colocar, fazer aparecer esse 6 aqui. 6.000. Olha onde está a vírgula. Eu quero colocar em notação científica, então eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas. 3 casas. Andei para a esquerda. Vai aumentar o número lá, né? Porque eu estou diminuindo esse. Então a base 10 vai aumentar. 6,0 vezes 10. 1, 2, 3 casas. Então eu venho aqui a terceira. Então 6,0 vezes 10 a terceira. Eu não sei como é que está no material, mas pode escrever assim também. 6 vezes 10 a terceira. Esse vírgula zero aqui é dispensável, tá? Então pode estar assim ou pode estar assim.